Olá, o meu nome é Thalia e eu vou apresentar o artigo que tem como título A influência da variação da intensidade da temperatura na ocorrência da degradação das fachadas. Ele é de minha autoria e orientação do professor Elton Bauer. Essa apresentação vai ficar dividida inicialmente em uma breve introdução, justificativas e objetivos, a metodologia, resultados, conclusão do trabalho e referências. Então, a justificativa do trabalho é que a gente vê que os edifícios eles são formados de diversos elementos e cada um deles se comporta de uma forma e também recebe uma ação de degradação. Observa-se que as fachadas, ela tem uma importância fundamental não só por questões visuais, né, tendo em vista que ela é o primeiro impacto que as pessoas têm quando chegam na edificação, mas também principalmente por questão de proteção contra a ação dos intemperismos. Então, com isso, o objetivo dessa pesquisa visa contribuir no estudo da degradação das fachadas a partir da análise dessa influência da intensidade da temperatura na degradação. As fachadas, elas podem ser de diferentes tipos. Aqui no Brasil, principalmente, elas são formadas por acabamento de pintura ou de cerâmico, em sua maioria, e as fachadas com placas cerâmicas, que são a do estudo em questão, elas têm também, elas são mais sensíveis, pois elas dependem de outras características, como os materiais utilizados, a forma de execução e a mão de obra que é utilizada. Então, observa-se que as fachadas elas recebem diferentes ações de agente de degradação, como a variação de temperatura, radiação solar, chuvas, ventos e diferentes cargas, e com isso auxilia no processo de degradação ao longo do tempo. Então, a degradação ela pode ser definida pela ISO como um processo inerente à ação de agente de degradação capaz de provocar essas mudanças nas propriedades do material. Bauer, no estudo realizado em 2022, apresenta que é fundamental definir os parâmetros e os índices de gravidade entre as anomalias, para que se possam ser aplicados os modelos de degradação. Então, a partir do método de mensuração de dados, onde eu consigo quantificar a degradação, é possível calcular o fator de danos e o fator geral de danos, que ele é obtido a partir, o fator de danos é obtido a partir da área com anomalia, né, a área danificada, sobre a área total da amostra. E o fator geral de danos, ele já leva em consideração também a ponderação das patologias e também a importância relativa detectada, que é o KN e o KCN. No estudo realizado, a metodologia foi realizada no estudo de um edifício localizado na octogonal, que fica aqui no Cruzeiro, entre o Cruzeiro e o Sudoeste, em Brasília, no Brasil. A idade é de 17 anos. As fachadas principais da edificação é a norte, sudeste e sudoeste, e as fachadas secundárias, nordeste, sul e noroeste. E a cor da fachada é branco gelo. Essa cor da fachada branco gelo ela é importante para que a gente consiga obter a absortância térmica, que pela tabela de quantificação da absortância, pela cor branco gelo, ela é obtida para 48,9 o valor. A espessura do revestimento é cerâmica branco, 0,05 de espessura, a argamassa 0,02, a espessura do bloco cerâmico 0,09, a da argamassa interna 0,02. Então, para a simulação no UF, a gente tem que entrar com todos aqueles dados. Além disso, são escolhidos os locais para inserir as câmeras. Então, foi escolhido ali, logo na superfície da placa cerâmica, nessa interface entre a placa cerâmica e a argamassa, interface entre a argamassa externa e o bloco cerâmico, interface entre o bloco cerâmico e a argamassa interna e a superfície interna. Também são inseridos no software os dados de chuva, que foi utilizado os dados do IMET aqui de Brasília, e foram simulados as 4 fachadas norte, sul, leste e oeste, os 3 últimos anos, sendo utilizados só os dados do último ano, que totalizaram 8.760 dados. Então, já tinha sido obtidos dados de FGD e FD a partir dos estudos de dados pesquisadores aqui do projeto de degradação, mensuração e modelação, que é o DMM, do PEC da UNB. Então, aqui a gente consegue observar cada uma das orientações ali e o fator do FGD e do FD. Então, observa-se que a fachada norte e a fachada sul foram as que apresentaram maiores valores de FD e FGD. A fachada norte com 0,144, a fachada sul com 0,0
0,142 de FD. Enquanto os valores de FGD da fachada norte foi 0,03, da fachada sul 0,03 também. A fachada leste e a fachada oeste foram que apresentaram os menores valores, valores muito próximos ali, variando entre 0,08 para o FD, 0,073 para a fachada oeste, para o FD também. Para o FGD, 0,016 e 0,015 para oeste. Então, também foi possível obter essa análise do IT, que é o índice de intensidade de temperatura, que ele foi obtido a partir da metodologia apresentada por Nascimento em 2016. Então, esse IT ele leva em consideração essa variação da amplitude, né? A amplitude da temperatura, variando de acordo com essa faixa da ocorrência, que é expressa em Celsius. Aqui a gente tem o FN, a faixa de ocorrência, e a faixa total, que é utilizado 360 dias. Então, a gente tem a faixa 4, a faixa 3, a faixa 2 e a faixa 1. Faixa 1, temperaturas menores que 11,5, a faixa 2 de 11,5 a 19,6, a faixa 3 de 19,6 a 27,7 e a faixa 4 acima de 27,7. Então, aqui a gente já começa a apresentar os resultados e observa-se que as maiores temperaturas foram encontradas nos meses de setembro e de fevereiro, como era do ambiente externo, igual para todas as fachadas. A temperatura superficial máxima, que aqui já é a temperatura na superfície da cerâmica. Então, observa-se que a fachada oeste, ela tem um valor expressivo mais elevado aqui no início do ano, janeiro, fevereiro, no mês de março um pouco mais baixa, mas ela vem aqui também elevado no mês de abril. A fachada norte também tem valores expressivos, principalmente no meses de junho e julho, e a fachada que apresenta menores temperaturas aqui é a fachada sul ao longo do ano. Nesse outro gráfico, a gente consegue observar a amplitude térmica. Então, observa-se que a maior amplitude térmica foram encontradas aqui nos meses de junho e julho, e as maiores temperaturas variavam ali acima dos 25 graus, e as menores temperaturas foram obtidas também aqui nesses meses de junho, julho e agosto, em torno de 15 graus. Com a colocação das câmeras, né, em cada uma das camadas, foi possível observar o comportamento da temperatura ao longo do dia, né, em cada uma dessas camadas. Então, observou-se aqui que a fachada norte ela teve temperaturas bem elevadas, quando a gente até observa aqui ao lado da fachada sul. Então, temperaturas ali variando nos 40 graus, por volta ali começando das 10 horas até 5 horas da tarde, principalmente nas camadas da cerâmica externa, da argamassa externa e da temperatura superficial externa. Analisando as mesmas camadas na fachada sul, observa-se que a temperatura máxima ficou ali um pouco acima dos 35, 36 graus, e observa-se que as temperaturas foram mais altas no torno ali entre 3 horas e 5 horas também, que foi quando deu esse pico um pouco mais alto aqui da temperatura, analisando as mesmas camadas. Para a camada leste, também observa-se que as temperaturas também foram em torno dos 40 graus. Observou-se aqui que começou a aumentar a temperatura em o horário um pouco diferente, 7 horas, e mais ou menos até as 11 horas foi quando deu esse pico, depois a temperatura veio caindo. Quando observa-se a fachada oeste, o comportamento um pouco diferente também, com temperaturas bem mais elevadas, quase acima dos 45 graus, principalmente nos horários entre 2 horas e 5 horas da tarde. Então, aqui a gente tem a frequência do IT para cada uma das fachadas e observa-se que as temperaturas ficaram mais ali entre a faixa 2, que era aquela temperatura de 17 graus, acima de 17 graus e até 19 graus, na fachada 2. Na fachada oeste foi também entre as faixas 2 e 3. A fachada sul também nesse intervalo da faixa 2 e a faixa oeste também na faixa 2. Aqui a gente só tem um resumo do IT, a gente observa que a fachada oeste foi a que apresentou maiores valores de IT e a fachada sul foi a que apresentou menores valores de IT. No gráfico aqui ao lado, a gente consegue observar essa variação entre a idade, né? A gente está multiplicando ali a idade pelo IT e aqui o FGD. Então, observa-se aqui que temos em azulzinho a fachada norte,
mais aqui embaixo a fachada sul, seguido da fachada leste e a fachada oeste. Então, aqui a gente consegue observar que ao longo da idade, né, os valores de FGD eles vão aumentando. E observa-se que tanto para a fachada sul quanto a fachada norte, os valores são mais elevados do FGD, quando comparados aqui aos valores da fachada leste e oeste. Aqui eu trago algumas conclusões do trabalho. Então, com o estudo realizado, ele foi possível analisar a importância desses estudos dos diversos agentes, né, de degradação e como eles podem influenciar na degradação das fachadas. Nesse estudo foi focado na temperatura. Verificou-se também que o Softiuf ele pode auxiliar nessa simulação das fachadas e na obtenção dos dados. Com ele foi possível fazer essa análise da variação térmica em cada uma das camadas que compõem ali a fachada da edificação. Os resultados apresentaram que a fachada norte e a fachada oeste apresentaram os maiores valores de variação térmica, assim como os valores do índice de intensidade de temperatura, que foi o IT. Quando comparado aos valores do FGD, que é o fator geral de danos, percebeu-se que a fachada norte e a fachada sul são que apresentaram maiores valores. Entretanto, a maior variação térmica também ocorria na fachada norte, não ocorrendo na fachada sul. Então, necessita-se, a gente verifica-se com isso que a gente precisa analisar outros estudos, analisar outros parâmetros que podem também estar influenciando nessa degradação. Como a gente sabe, tem a radiação, tem a precipitação, né, a chuva dirigida, que também influencia diretamente na degradação. Além disso, também a combinação de vários agentes e mecanismos que fazem com que o processo de degradação seja intensificado. Então, verifica-se a necessidade de outros estudos para aprofundar o que foi encontrado aqui. De modo geral, aqui são as referências, e obrigada, e fico à disposição para maiores dúvidas.